Olá, a paz do Senhor Jesus e o amor de Maria esteja em cada coração. Que bom estarmos caminhando nesse itinerário. Fizemos um caminho sobre as expressões presentes no Evangelho de São João, quando Jesus se autopronuncia Eu sou. Vimos aí nos textos anteriores que Jesus foi se manifestando no Eu sou o pão da vida, João 6, em João 8, Eu sou a luz do mundo, no capítulo 10, Eu sou o bom pastor. E fechando essa sequência, hoje Jesus se revela como Eu sou a videira verdadeira. Interessante como que ele fecha em cima desta apresentação última. Ele tem um significado, tem um sentido muito importante. E é essa caminhada que nós vamos trabalhar hoje, fechando esse ciclo, tá ok? É importante uma reflexão para motivar a nossa caminhada de reflexão. O mundo sem Deus pode produzir algum fruto bom? Pode a árvore ruim dar bom fruto? Eu sou o professor Paulo Martins, estou com você nessa caminhada. Vamos rezar? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e em vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Fazendo voz também do salmista, que a vossa palavra, Senhor, seja a luz para os meus passos. Rogando ainda a Virgem Maria, que ela sempre está presente conosco nessa caminhada. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tome aí comigo. Vamos trabalhar principalmente nos textos, nos versículos iniciais do Evangelho de São João, capítulo 15, versículos de 1 a 5, depois alguns pontuais. Tá certo? Vamos lá. Diz o texto: Eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o agricultor. Todo ramo que não dá fruto em mim, ele corta, e todo ramo que dá fruto, ele limpa para que dê mais fruto ainda. Vós já estáis limpos por causa da palavra que vos falei. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim também vós não podereis dar fruto se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira e vós os ramos. Aquele que permanece em mim, como eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim nada podeis fazer. Olha que texto muito interessante. Jesus agora se coloca como um tronco, tronco da videira, e todos nós, seus discípulos, vamos se colocando como os ramos desta videira. Importante lembrar, e se, não sei se você prestou bem atenção, a palavra aqui, fruto, está no singular. Perceba, para que dê mais fruto ainda, todo ramo que dá fruto, tá? Pegando os tópicos onde essa palavra aparece. Logo abaixo, né, no versículo 4, final, também vós não podereis dar fruto que não, se não permanecerdes em mim. E também aqui, no finalzinho do 5, ele vai dizer: esse dá muito fruto. Então, interessante, porque se Jesus está citando que ele é um tronco, portanto, é próprio da videira dar muitos frutos, correto? E, no entanto, ele aqui mantém a palavra fruto no singular. Isso, obviamente, tem aí um significado importante, porque embora uma árvore possa dar muitos frutos, uma diversidade aí de tamanhos, proporções, enfim,
né? É próprio da árvore frutífera dar muitos frutos. E aqui a singularidade do texto nos ajuda a fazer uma reflexão. Lembrando que Jesus, para São João, ele é o novo Gênesis. Em Jesus, tudo se faz novo. Então, se tomarmos o texto também de Gênesis 3, versículo 3, lá no pecado original, nós vamos perceber que havia a árvore da vida e aquela árvore eles não podiam tocar. Eles não podiam comer do fruto. Também está no singular lá. Está no singular. Eles não podiam comer do fruto. E, afinal de contas, que fruto é esse? Que fruto único é esse? E é o próprio Jesus que, no versículo 14 ainda de João 15, tome comigo, vai dar um caminho para que nós possamos perceber. Versículo 14. Vós sois os meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Vós sereis os meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Ora, se fizerdes o que eu vos mando, vão ser meus amigos. Portanto, da parte de vocês, da minha parte, diz Jesus, é o que eu mando. E da parte de vocês, eu obedeço. Tá certo? Então, Jesus está fazendo uma quebra que os pais primitivos, eles desobedeceram. Porque se ser amigo de Deus, olhando lá para o Gênesis, era permanecer na sua vontade, portanto, o fruto único da vontade de Deus ali é a obediência. Jesus é o obediente do Pai. A partir desse fruto único, tudo se desdobra. A partir da obediência, tudo se desdobra. Interessante, né? E ele vai dizer, sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Portanto, esse fruto que é a obediência. Jesus, então, ele é a nova criação. Nele está toda a nova criação. Se na criação primitiva não houve o cumprimento da disciplina da obediência, que era o que Deus esperava dos seus amigos, da sua criação, por predileção, Jesus, agora, ele é o tronco único da vida. E se lá não podia comer dele, aqui, ao contrário, Jesus espera de nós fruto, que possamos dar fruto. Ou seja, ele espera de nós o mesmo caminho que ele está fazendo de obediência ao Pai, para que também nós, obedientes, estar em Jesus e agradar ao Pai, que é justamente o que não aconteceu nos pais primitivos, com a desobediência. Então, Jesus aqui ele encerra essa temática do eu sou, dizendo que ele ele resume toda uma nova criação pela obediência, pelo único fruto. Olha que interessante. Às vezes, quando a gente pensa, preciso dar, olhamos para a videira, né, esse texto de João 15, preciso dar frutos, a gente já olha já direto frutos de bondade, justiça, verdade. Não que isso não seja importante, mas aí seria consequência do único fruto, da obediência. Ao ser obediente ao Pai, por desdobramento, nós fazemos um caminho novo. E João Batista, lá no capítulo 3 de Mateus, versículo 8, ele vai dizer, numa severidade, né, dizendo da importância desse fruto novo. Ele vai dizer assim, produzir fruto de verdadeira conversão. Também a palavra no singular. Produzir fruto de verdadeira conversão. Ou seja, para percebermos que de fato estamos no caminho de conversão, de mudança de vida, é preciso o único fruto, obediência. Obedecer a Deus significa voltar-se para Ele e ser resgatado no caminho que Ele fez. Portanto, esse processo de uma verdadeira conversão
está em se atender à única demanda de obediência. E é interessante que João Batista ainda fala isso, fruto de verdadeira conversão. Por quê? Há uma falsa conversão. Porque as pessoas acham que melhorou um pouquinho, está resolvido, não tem. Porque a conversão é a vida toda. A história de vida nossa diariamente é preciso colocar sobre a graça de Deus para enfrentarmos desafios, para que possamos viver uma vida nova. Então, diariamente precisamos converter. Essa busca da verdadeira conversão está numa disciplina de obediência. Interessante, né? Mas na obediência a Deus, obviamente, temos as nossas consequências, temos os desdobramentos. E queria tomar agora com vocês a carta aos Gálatas, que ele vai falar um pouco sobre isso, sobre o fruto da verdadeira conversão. Gálatas 5:22, se você tomar comigo, e logo antes, ele vai fazer uma referência sobre as obras da carne e as obras do Espírito. No versículo 19, Gálatas 5:19, vai dizer: são bem conhecidas as obras da carne, no plural. Mas quando ele se refere às coisas de Deus, do Espírito, ele vai dizer, versículo 22, o fruto do Espírito, porém, Aí ele vai desdobrar as consequências do fruto do Espírito. Ou seja, a partir dessa obediência a Deus, obediência ao que o Espírito Santo nos conduz, nós temos por consequência amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, lealdade. Entende? Que interessante isso. Poder perceber que a partir de um único fruto possa ser desdobrado todas as graças divinas. Por isso que Jesus aqui, ele se coloca como tronco. Aquele que não estiver ligado a ele, por consequência, está fora. Por consequência, vai murchar. Por consequência, vai minguar e vai ser queimado, vai dizer ele, né? Sem mim, nada podeis fazer. Ou seja, a partir do tronco, a partir da obediência, que tudo pode ser, tudo podemos alcançar. E o versículo 8 vai dizer: nisto meu Pai é glorificado, que deis muito fruto e vos torneis meus discípulos. Portanto, para tornar discípulo de Jesus o obediente, é preciso, para ser discípulo, é preciso estar no fruto da obediência. E a partir dessa busca da fidelidade a Deus, as coisas vêm como naturalidade, né? Como meu Pai me ama, assim também eu vos amo. Permanecei no meu amor. Então, esse princípio de causa, né? Permanecer no tronco, permanecer na obediência. E tudo mais vai se fazer graça em nossa vida, vai se desdobrar em justiça, paz, bondade, enfim. Que nós possamos pedir ao Espírito Santo que nos ajude a entender essa grandeza, de perceber que Jesus, enquanto tronco, único tronco, ele é o novo, nele está a nova criação. E dele podemos usufruir dessa graça única de ir até ele, de com ele poder receber as graças divinas do Pai. Porque tudo que pedimos ao Pai em nome dele será alcançado, para que quando as palavras permanecerem em vós, vocês possam pedir o que quiser e vos será dado. Por quê? Se nós estivermos no obediente, por obediência Deus derrama as suas graças. Que o Espírito Santo nos ajude a entender essa grande graça que hoje recebemos e fechando todo esse tempo de caminhada dentro dessa ótica de Jesus que se coloca como o eu sou. O Deus que se revela na totalidade no fim. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Que a Virgem Maria sempre nos ajude a guardar tudo isso no coração, a meditar essas palavras e ruminá-las para que produzam em nós bons frutos.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Foi importante para você essa etapa conosco? Então divulgue ela entre os amigos, entre as pessoas, para que possa crescer também. Vai estar sempre disponível aí no nosso link do YouTube e você pode enviar para os seus amigos. Um grande abraço. Deus abençoe.